Agora a gente volta a falar, Yuri, sobre a tensão entre Venezuela e Estados Unidos, porque o assunto foi pauta de uma ligação entre o presidente Lula e o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. É uma apuração de Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo da CNN aqui em Brasília. Daniel, muito boa tarde, sempre bem-vindo aqui no 360. Daniel, essa ligação o governo não divulgou, né? Não, foi mantida em sigilo bastante rigoroso nos últimos dias. Débora e Yuri, boa tarde para vocês, todos que estão nos 360. Uma apuração minha e aqui da nossa colega Jussara Soares. A ligação ocorreu no dia 2, na terça-feira da semana passada. Durou cerca de 15 minutos, portanto foi um contato relativamente rápido. E foi a primeira conversa entre Lula e Nicolás Maduro desde a fraude eleitoral de julho de 2024, quando é preciso lembrar, Maduro diz ter ganhado as eleições, não comprovou, não apresentou as atas eleitorais. O Brasil não reconheceu publicamente o resultado, mas mandou uma representante, a embaixadora em Caracas, para a posse de Maduro neste novo mandato muitíssimo contestado. Essa ligação teve como objetivo questionar Nicolás Maduro sobre a visão dele das últimas movimentações de embarcações americanas no Mar do Caribe. E como ele estava enxergando isso e qual era a perspectiva venezuelana sobre o assunto. Não abordou a questão eleitoral de 2024. É importante ressaltar isso, porque já que foi o primeiro contato entre os dois, não houve uma menção a esse assunto. E nesse contato, segundo fontes que tiveram acesso à conversa, Nicolás Maduro contestou muito veementemente a acusação de que é líder de um cartel de tráfico de drogas e de que a Venezuela é responsável por levar drogas com a conivência do governo para território americano. Nada muito diferente do que o governo venezuelano e o próprio Maduro têm declarado de forma pública. O Brasil, pouco antes disso, no contato entre Lula e Trump, havia sinalizado ao governo americano sua disposição de funcionar como algum tipo de mediador, ajudar em um eventual diálogo entre a Casa Branca e o Palácio de Miraflores. Isso aconteceu no telefonema entre Lula e Maduro? Não. Por que não aconteceu? Esse foi o meu questionamento e da Jussara Soares, as nossas fontes. Ora, porque faz muito tempo que os dois não se falam. Há um nítido esfriamento das relações diplomáticas. O Brasil se considerou ali passado para trás naquele momento da fraude eleitoral de 2024. Logo em seguida, na sequência, houve um bloqueio por parte do Brasil à aspiração venezuelana de entrar no BRICS, na cúpula da Rússia de 2024, e não houve mais contatos entre Lula e Maduro. Então, essa conversa se destinou principalmente a uma espécie de quebra-gelo, distensionamento. Os dois conversaram, foi uma conversa, pelo que se relatou, muito cordial, mas não houve nenhum tipo de oferta do lado brasileiro. Como que o Palácio do Planalto e o Itamaraty estão enxergando a situação no momento? A visão é de que a aposta da Casa Branca era de uma fissura, de defecções militares, uma fissura no governo Maduro para que ele saísse do poder. E isso não está acontecendo. Portanto, hoje a aposta é de algum tipo de ataque cirúrgico pontual. Até me fizeram uma comparação, lembra do que os Estados Unidos fizeram com o Irã? Fizeram um rápido bombardeio no Irã e imediatamente pararam. Alguma coisa nessa linha, mas não, digamos, uma invasão de tropas americanas em território venezuelano. Daniel, deixa eu emendar aqui uma pergunta, agora uma pergunta de análise, de contexto. Quer dizer, o presidente Lula e o presidente Donald Trump, que aliás, um não gostava do outro à distância, sem nunca estarem juntos, eles conseguiram quebrar esse gelo já no primeiro olho no olho, digamos assim, depois ligação, encontro pessoal. A gente sabe que Lula recebeu Nicolás Maduro aqui no Brasil, no Palácio do
Planalto literalmente de tapete vermelho, porque tinha um tapete vermelho para o Maduro. Você pontuou aqui, muito bem lembrado, né, o que foi acontecendo nos estremecimentos entre os dois, que eles estavam ali sem se falar. Mas na sua avaliação, quais são as perspectivas dessa retomada de diálogo, desse quebra-gelo? O que dá para esperar para os próximos capítulos, digamos, dessa novela? E eu gostaria só de levar em conta, que você levasse em conta, uma apuração que a gente trouxe aqui no 360, com fontes do Planalto, dizendo que, olha, se Maduro pedisse asilo aqui no Brasil, que o Brasil acha que não vai acontecer e não aconteceu, mas ele, se fosse para ajudar, se todos quisessem, fosse para pacificar, que o Brasil até poderia topar, mas que acha muito difícil. Então, gostaria que você trouxesse essa análise dos próximos capítulos dessa relação. Débora, tem 3 pontos aí com base no que você falou. Primeiro, a oferta que realmente foi feita pelo governo brasileiro, pelo presidente Lula, na conversa com Donald Trump, de funcionar, de atuar como intermediador dessa crise, em bom português, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ela não foi considerada seriamente pela Casa Branca. Isso é um aspecto. Então, para que se funcione como um mediador, precisam os dois lados quererem. A Casa Branca já deixou claro que não é isso o que ela está esperando do Brasil no momento. Segundo ponto é que o Brasil se envolveu muito naquele, você há de se lembrar, Yuri, também, do Acordo de Barbados, em que antes da eleição de 2024, de julho de 2024, o governo venezuelano, com a presença ali da unidade de oposição, a mesa da oposição, se comprometeram com uma eleição em bases justas ali e com equidade de forças. Isso também não aconteceu e o processo não foi transparente e não houve o reconhecimento do que tudo indica ser a vitória da oposição. Então, o Brasil também está muito escaldado com a Venezuela. E, em último lugar, você já trouxe essa informação aqui na semana passada, qual que digamos, quase que a inviabilidade de uma escolha de Maduro pelo Brasil como um eventual destino para asilo político. A gente, por mais que a gente fale aqui de fragilidade da candidatura Flávio Bolsonaro, existe uma tendência de eleição apertada no Brasil. E se a direita assume o poder a partir de janeiro de 2027, olha, é muito difícil que a direita honre um acordo firmado por Lula para garantir asilo político para Maduro aqui no Brasil. Então, todos esses componentes transformam o Brasil num espectador importante, privilegiado, que tem 1,5 milhão já de refugiados venezuelanos no seu território, então é parte absolutamente importante. O Brasil tem insistido muito nessa tese de América do Sul como zona de paz, que precisa ser mantida, mas não é tratado seriamente por nenhum dos dois lados como um possível intermediador. Ô, Daniel Rittner, deixa a gente aproveitar a sua presença aqui conosco e relembrar até o seu histórico de ter sido correspondente internacional aqui para a região da América Latina, todo o seu conhecimento, né? E agregando também contribuições aqui da Priscila Yazbek, lá de Nova York, nos ouvindo aqui também. Ela faz menção aqui a um ponto que eu queria conectar contigo. Muito da visão que acontece, inclusive com análise lá dos nossos colegas da CNN nos Estados Unidos, é de que Donald Trump teria botado muitas fichas na mesa ao deslocar o maior porta-aviões do mundo, Gerald Ford, da forma como tem usado também a retórica. Mas, quer dizer, toda essa questão ali do quanto está botando de pressão e agora a história, né, mencionada por Maria Corina, da interceptação ali de um petroleiro, ou seja, as ações estão numa gradação subindo ali paulatinamente, me parece, eu tendo a ver também desta forma, queria te ouvir, parece que Donald Trump fez uma aposta que não tem mais volta, tem um point of no return. Não dá para Nicolás Maduro seguir no poder diante de toda essa escalada de movimentos, sejam eles militares, retóricos ou também por outras formas de dissuasão que os Estados Unidos estão fazendo neste momento. Seria desmoralizante para os Estados Unidos se
e essa história se prolongar por anos e anos. Queria te ouvir um pouco do que você conhece aqui e do que já aconteceu historicamente. Houve aquela tentativa de derrubada de Hugo Chávez frustrada, ainda na época do governo George W. Bush. Me parece que agora o caminho é outro, é por outras ferramentas que o governo americano está tentando apostar ainda em conseguir ser bem sucedido nesse ponto, de tirar de fato o Nicolás Maduro do poder. Queria te ouvir a sua avaliação nesse sentido também. Olha, Yuri, conectando um pouco o que você acaba de analisar com o finzinho ali da minha primeira intervenção. O que o governo brasileiro avalia é que houve uma estratégia por parte da Casa Branca de alimentar algum tipo de racha interno no governo Maduro e de conseguir defecções militares que efetivamente viabilizassem a derrubada de Maduro por seus próprios pares ali, por gente do governo. Quem são as 3 grandes pessoas que mandam no governo venezuelano? Além, obviamente, do próprio Maduro, existe uma força muito grande de Diosdado Cabello, que foi vice-presidente, foi presidente da Assembleia Nacional, foi ministro, foi governador de estado venezuelano, é uma figura muito forte e tida também como muito carismática entre os chavistas. E existe a figura do ministro da Defesa, Vladimir Padrino. Essas pessoas não sinalizaram ainda que estariam dispostas a levar adiante uma ruptura com o Nicolás Maduro. Diante disso, e considerando que pega mal para Donald Trump internamente fazer tudo o que você descreveu que ele fez e simplesmente voltar atrás, o famoso taco, Trump always chickens out, ou seja, sempre recua no final, é por isso que a hipótese considerada muito provável pelo governo brasileiro, e é uma hipótese que também chama a atenção das próprias Forças Armadas, do Exército Brasileiro, é de um ataque cirúrgico e pontual. Existe uma dificuldade até pelo terreno. Quem conhece Caracas sabe que quando a gente fala ali em Rio de Janeiro, a gente está falando de uma topografia muito semelhante e talvez até de maior complexidade em Caracas. Então, será que dá para imaginar Marines americanos invadindo Caracas? Isso não parece muito factível nem viável. Agora, algum ataque pontual, cirúrgico, a instalações relacionadas ao tráfico de drogas, o que exatamente não dá para saber, mas esse parece ser um cenário mais provável, pelo menos na avaliação do governo brasileiro, e me parece uma avaliação razoável para o momento.